Voltamos aqui no programa Além da Notícia, hoje conversando com o educador financeiro Álvaro Modernel, que é escritor também, especialista em educação financeira. Eu estou aqui impressionado com tanto material que ele já produziu. Esse aqui, por exemplo, olha, o Pé de Meia Mágico, Educação Financeira. Para quem é esse aqui, Álvaro? Esse eu faço comparativo, são dois irmãos gêmeos, o Marino e o Mariano, que obviamente por serem irmãos e gêmeos recebem o mesmo carinho, a mesma atenção, a mesma educação, a mesma mesada. Só que um deles, ao acabar de brincar, guarda seus brinquedos, cuida deles. O outro perde, não cuida, abandona. E ao longo do tempo eles percebem que, embora tenham recebido as mesmas oportunidades, um deles conseguiu ter mais patrimônio, mais brinquedo do que o outro. E aí se mostra para as crianças o seguinte: nem sempre é a oportunidade que causa a diferença, e sim é como você aproveita essa oportunidade. Então é para estimular as crianças a cuidarem dos seus brinquedos, do material escolar, das roupas, porque cuidando do que elas têm, os pais terão a oportunidade de dar coisas novas para elas. Me diga uma coisa, existe uma forma da pessoa idosa lidar com dinheiro diferente das demais? Como é que o idoso lida com dinheiro? Primeira pergunta, primeira resposta, sim. Em cada fase da vida existem maneiras diferentes da gente lidar com o dinheiro, né? Até porque as necessidades são outras, os valores são outros. E, tipicamente, o idoso, vamos falar o idoso, aquela pessoa com mais de 65 anos, né? Embora já com alguma idade, muito tempo, bastante saudáveis hoje, graças a Deus, mas ele já não tem mais filhos em idade escolar, eles têm um gasto com saúde um pouco mais elevado, eles têm menos necessidade de status, eles têm mais liberdade de tempo, então o perfil dos gastos muda bastante. Infelizmente, o que a gente convive hoje é que boa parte da população brasileira, que a gente fala boa parte, mais de 90% dos brasileiros que estão com mais de 65 anos de idade, dependem basicamente da renda do INSS. E aí é muito triste. É muito triste porque pessoas que tiveram um padrão de renda um pouco mais elevado, não se prepararam para isso e, de repente, são obrigados a conviver com uma queda muito abrupta da sua renda. E, quando a renda cai, cai também a qualidade de vida. E me diga uma coisa, daí você agora já me puxa aqui para um outro pensamento. A importância de se ter uma previdência complementar. Isto visando o quê? A nossa população está cada vez mais velha e envelhecendo rapidamente, e é uma coisa que não se impedirá, ainda mais com a cultura que temos hoje, com a questão moral que temos hoje. Lamentavelmente, nós vamos ser um país cada vez mais velho. Isso quer dizer o quê? Complicações financeiras no futuro, uma previdência que hoje já está beirando ali a falência, eles mesmos reconhecem isto. Então, no futuro, a gente terá cada vez idosos com situações financeiras piores. Claro, sem dúvida. A necessidade hoje é de se ter uma previdência complementar? Esse diagnóstico, Ronaldo, ele é verdadeiro e ele é mais amplo do que apenas as fronteiras do Brasil. Quer dizer, é um problema que no mundo inteiro acontece. Na Europa até é mais grave do que a gente, porque a população é ainda mais velha do que no Brasil. Mas o que a gente fala da nossa realidade, então, a Previdência Oficial, o INSS, ela é cada vez mais extensiva, quer dizer, nos últimos anos foram abarcadas populações como, por exemplo, o homem do campo, a dona de casa, pessoas que não contribuíram ao longo da vida, mas estão assegurados os seus benefícios, que é justo, é natural isso, né? Mas o cobertor é curto. Quando você puxa para um lado, falta do outro. É aquela história, não te estica que a cama é curta. É mais ou menos isso. Então, além daquela assistência obrigatória, básica, que o INSS tem que oferecer, as pessoas têm que buscarem uma previdência complementar. E isso pode ser feito por meio de produtos de previdência complementar oferecidos no mercado, ou também por outro tipo de preparação, como pessoas que investem em imóveis, pessoas que criam sua reserva de poupança, porque sabem que no futuro vão ter uma renda menor, vão ter uma longevidade maior e necessidade financeira. Para que não passe apertos, é importante que tenham esse tipo de reserva. Um dos produtos que mais se adequa a isso justamente são os produtos de previdência complementar. Seja a fechada, aquela que algumas empresas oferecem, né, empresas ou grupos, e isso atinge apenas 3% da população brasileira, ou a previdência complementar aberta, que é aquela que qualquer cidadão, qualquer pessoa pode procurar um banco, investir ao longo de um tempo e programar a própria renda no futuro. Independente disso, elas podem construir patrimônio, por exemplo, e esse patrimônio pode ser, por exemplo, um patrimônio intelectual, direitos autorais, por exemplo, né? Eu espero estar velhinho um dia e estar recebendo algum direito autoral sobre meus livros. Então, não é só com dinheiro que você cria as suas fontes de renda passiva. Isso é importante também. Como se construir isto sem entrar em desespero
e sem se tornar um ambicioso? Vamos buscar de volta aquela palavra-chave, equilíbrio. Né? Se ao longo da sua vida laboral e dos 30 aos 50 anos é quando o ser humano, quando o brasileiro tem o seu pico de renda, né? A maior possibilidade de ganhar um bom rendimento ao longo do mês. Ele se habituar a sempre separar um dízimo para si mesmo, um dízimo para o seu futuro, preparar a sua previdência, não vai sentir tanto isso. Se começar, quanto antes começar a fazer a sua reserva para o futuro, menos necessidade tem dela ser intensa. Traduzindo, quem começa a pensar na aposentadoria aos 45 anos vai ter que fazer um esforço muito grande para juntar uma reserva previdenciária que lhes dê um bom padrão de vida no futuro. Quem começar aos 20 anos, logo começar a trabalhar, bom, isso aqui vou contribuir para o meu futuro, pode fazer uma contribuição muito mais singela, porque as finanças pessoais elas são frutos de 3 fatores. Capital, que é o dinheiro, taxa de juros, que é incontrolável, e o tempo. E dessas 3, a mais importante é o tempo, e aquela que a gente geralmente desperdiça. Então, quanto antes pensar na aposentadoria, quanto antes pensar no futuro, quanto antes começar a acumular uma reserva previdenciária, menor vai ser a necessidade de esforço ao longo da vida e maiores serão os benefícios quando chegar a época certa. Para isso, tem esse outro livro também, que é O Tesouro do Vovô. Aí o menino percebe que o pai e a mãe naturalmente está aquele assunto. Puxa vida, eu tenho que todo dia trabalhar para botar dinheiro em casa. Como é difícil trabalhar para pagar as contas. Eu não tenho dinheiro para isso. Onde é que você acha que eu trabalho no Banco Central? E, de repente, o menino percebe que o avô não trabalha, mas tem o seu dinheirinho para pagar suas contas, tem o seu dinheirinho para fazer as viagens. E o menino pensa, será que o vovô tem um tesouro? E ficou imaginando aquela vida de aventureiro do avô. Até que o avô explica para ele, sim, o vovô tem um tesouro. Esse tesouro eu não encontrei em nenhuma ilha perdida. Eu construí ao longo da minha vida laboral, que foi o tesouro providenciário. Então é para despertar já nas crianças desde pequeno a importância de pensar no futuro. Muito bem, estou com outro livro seu aqui, Versinhos de Prosperidade. Este aqui é o quê? Esse é o único dos meus livros que não é uma história, eles tratam de versinhos, somente cada versinho com aquela rima, a rima pobre chamada na literatura, né? Mas que desperta muito interesse nas crianças. Cada versinho ele trata de um fundamento específico de educação financeira. Às vezes ele fala de solidariedade, fala de poupança, fala de educação financeira, fala de futuro. E, se você me permite, tem um que fala... Pois não, para você, como indica a importância e de andarem juntos a educação financeira e a solidariedade, por exemplo, né? Esse aqui. Não. É um outro que eu gosto, nesse sentido aqui. Ó. Esse versinho se chama Nobreza de Espírito. Eu vou recitar o versinho para os nossos telespectadores. Faz favor. Seja rico ou seja pobre, o que vale é o coração. Ter riqueza de espírito e também a alma nobre. Ter bastante é muito bom para ajudar os que precisam. Compartilhe com amor e os bens se multiplicam. Ou seja, a riqueza também pode ajudar você a ajudar o próximo. E aí, voltando ao finzinho do nosso último bloco, Ronaldo, pessoas que com muito dinheiro puderam ajudar os outros. É claro, o dinheiro, ele potencializa as características da pessoa. Se é uma pessoa ruim, se ela não tem uma boa índole, não tem um bom coração, ela com dinheiro talvez ela faça coisas ruins, ela talvez humilhe os outros e vai potencializar aquilo que ela já tinha de ruim, com ou sem dinheiro. A pessoa que é boa de coração, que tem boas intenções, que tem vontade de ajudar o próximo, com dinheiro, vai potencializar isso também. Então não é o dinheiro que vai tornar a pessoa boa ou ruim, vai tornar suas ações boas ou ruins. É o dinheiro que vai potencializar aquilo que já existe nela. Aquilo que já existe nela, é a capacidade. Então, quantas pessoas, eu gosto de dar um exemplo fantástico, Bill Gates, né? Poderia continuar sendo o homem mais rico do mundo. Hoje ele é apenas o 4º ou 5º, né? Mas porque os outros ultrapassaram ele, não. Ele, por 3 vezes na sua vida, doou a metade da sua fortuna bilionária. Né? E hoje ele se dedica a quê? A pesquisar, todo dia a Fundação Bill Gates, a pesquisar questões ligadas à medicina, ao bem da saúde, à pesquisa do câncer, ao combate à AIDS, outras nesse sentido. Então, com o dinheiro, você pode potencializar o bem que você gostaria de fazer. Isso, independente do nível. Às vezes pode ser uma mera doação, você pode doar alimentos, você pode dar uma gordura, ou você pode ajudar a construir uma creche, você pode manter uma escola, você pode criar uma fundação, você pode fazer várias atividades que fazem o bem aos outros também. Bom, e você confirma que fazer este tipo de bem utilizando o dinheiro faz bem para a própria pessoa? Sem dúvida alguma, Grão.
fazer o bem faz bem, né? Seja ele com um abraço, seja ele com bens materiais, que é bem maior do que você poder dar a quem tem fome, você poder dar alimento, você poder levar remédio a quem precisa, você poder ajudar a creche na sua comunidade, você poder reformar a escola que precisa, né? E às vezes você pode fazer isso como? Doando o seu tempo. E às vezes você pode doar o seu dinheiro também. Você falou aqui comigo, fora do ar, de um evento que aconteceu em março, Semana Mundial da Educação Financeira. Esses eventos abordam que tipo de educação financeira? A Global Money Week aconteceu em março, agora aconteceu em 117 países. Nós, da Mais Ativos da Educação Financeira, fomos o parceiro deles aqui no Brasil. E é um evento que é coordenado por uma ONG, uma entidade holandesa no mundo todo, que estimula as pessoas a discutirem educação financeira, a mostrar a importância da educação financeira para a vida das pessoas, a desmitificar essa questão que a educação financeira não é ensinar. Você vê que a gente não falou aqui sobre taxa de juros, não fizemos contas, não falamos de números, mas levamos à população, levamos aos telespectadores muitas lições de educação financeira. Então, a educação financeira não se faz apenas com dinheiro, se faz muito mais com posturas e atitudes. E é isso que essa semana se propôs a fazer, né? Além de você fazer palestras, visitas à escola, aqui, por exemplo, nós fizemos no Brasil, nós fizemos um concurso de redação sobre educação financeira para as crianças do 4º ao 8º ano. Nós fizemos um concurso de desenho sobre educação financeira para as crianças do 1º ao 3º ano. Ou seja, quando elas fazem isso, elas estão estudando, mas estão refletindo a respeito. Fizemos uma campanha de arrecadação de livros. Então, pessoas que podiam doar, doaram. E nós depois distribuímos esses livros para várias creches e escolas. Nós fizemos palestras para crianças, palestras para pais e professores. Tudo que aproveitamos essa mobilização mundial nesse momento para mostrar a importância da educação financeira à sociedade, à humanidade de maneira geral. Nesses eventos, há também essa preocupação que eu vejo muito forte em você, na sua linha de trabalho, desta educação humanista e não somente técnica? Existe aí uma miscigenação, né? Eu sou daqueles que defendem muito a pluralidade de autores, a diversidade de fontes. Então, existem aqueles que têm uma abordagem parecida com a minha e tem alguns que têm uma abordagem diferenciada. Como digo, elas não são melhores ou piores, elas têm que coexistir. Existem, têm que coexistir, são complementares. Então, o que eu acho bacana é que nesse tipo de evento você vai ver vários discursos, você vai ver várias abordagens. Alguns que acham que a metodologia é mais importante, outros acham que é o fim, outros acham que é o dinheiro, né? E, claro, cada ser humano também, assim como quem leva essa mensagem pensa diferente, quem recebe também pensa, né? Então, você poder receber essa mensagem de diferentes fontes, você estimula o espírito crítico, principalmente na educação financeira infantil. Quando eu sou procurado pelas escolas, como fazer a educação financeira infantil? Qual é a melhor abordagem? E a resposta minha é sempre pronta, é a abordagem diversificada, principalmente quando se fala de educação financeira infantil. Não se deve fazer com a metodologia A, B ou C, com o autor X, Y, Z. Quanto mais diversificada for essas fontes de informação, mais se gera o espírito crítico da criança, o espírito reflexivo. Então, o ideal é que, por exemplo, além dos meus livros aqui, nós temos vários outros autores. Nós temos, por exemplo, o queridíssimo Jonas Ribeiro, que é um autor muito querido no Brasil. Tem a Ruth Rocha, uma outra autora consagrada no Brasil. Temos, para surpresa de muitos, Cora Coralina, com um livro de educação financeira. Então, quanto mais diversificadas forem as fontes, mais se estimula o espírito reflexivo das crianças. Para quê? Para que elas possam formar as suas próprias conclusões. Muito bem. Você não vai acreditar, mas nosso programa já acabou. E a gente levou aqui num bom bate-papo, ouvindo coisas interessantíssimas. Eu quero agradecê-lo muito, parabenizá-lo por essa visão, por essa forma como você atua. Contato com você, como é que a gente encontra? Nós temos várias fontes de contato, hoje está muito fácil. No Facebook, pode buscar pelo meu nome, Álvaro Modernel, ou a nossa empresa Mais Ativos, tanto no Facebook quanto no site www.maisativos.com.br. O contato é o contato@maisativos.com.br. Eu estou à disposição para responder dúvidas, inclusive dos telespectadores, de escolas, de instituições. Para nós é sempre uma alegria compartilhar com a comunidade, compartilhar com todos a importância da educação financeira para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. Agradeço imensamente, Ronaldo, a oportunidade de estar aqui com a TV Canção Nova, apresentando, falando sobre esse tema tão importante para todos nós
no nosso dia a dia. Naturalmente, o prazer foi todo nosso também. Muito obrigado e até breve. Vamos voltar a falar desse assunto aqui outra Com a ocasião. maior alegria sempre. Tá bom? A você que esteve conosco até agora também, muito obrigado. Uma boa noite. Na semana que vem voltaremos com outro programa, outro tema interessante. E você pode acessar nossa página alemdanoticia.net. No YouTube você revê todos os programas anteriores que a gente já fez aqui na TV Canção Nova. Grande abraço a todos, boa noite, bom sono, fique com Deus e até semana que vem.